Olá! O título dessa apresentação é A Vida e História de Marion Rogers Crook, e antes de começar, eu acho que é válido fazer uma pequena justificativa sobre o porquê desse trabalho. Essa apresentação é uma avaliação da disciplina de tópicos especiais em informática na sociedade, que é lecionada pela professora Luziane Mendonça, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, durante o período letivo de 2021.2. Esse é o segundo trabalho da disciplina e ele tem como objetivo abordar uma pessoa-tema de livre escolha e que faça parte dos URG, os grupos sociais subrepresentados. Marian se encaixa aqui tanto por ser mulher quanto por ser negra. Eu me chamo Daniel e fui eu quem realizou a pesquisa e que vai conduzir a apresentação. Antes de falar sobre os seus feitos profissionais e as suas conquistas, a gente precisa começar olhando para a infância de Marian e para a sua vida pessoal. Marian nasceu no dia 14 de maio de 1955, no estado de Nova York, e não se sabe muito, ao menos pelo que foi encontrado publicamente na internet, sobre a sua vida naquela época. Segundo Marian, o seu pai foi um dos grandes responsáveis e incentivadores na sua busca pelas suas paixões pela ciência, e ela costuma se lembrar dele com muito carinho quando é perguntada em entrevistas. Ela é mãe de 3 filhos, sendo 2 homens e uma mulher, e todos já são crescidos atualmente. Também não foi possível encontrar na internet nem o nome deles, nem o nome do pai deles e nenhuma foto deles juntos. Uma curiosidade é que diversas fontes divergem quanto ao local em que Marion nasceu. A mais confiável aponta para Nova York, para o estado de Nova York, mas muitas citaram também o estado da Pensilvânia. Nessa imagem nós temos Raymond, pai de Marion, ao centro. À direita nós temos a sua irmã Susan e ela está no canto esquerdo. Essa é uma das únicas imagens da sua infância que estão publicadas na internet. Em uma entrevista fornecida ao SPTO, que é o Escritório de Patentes e Marca Comercial dos Estados Unidos, publicada em 2020, Marion deixou clara a sua admiração e seu carinho pelo pai. Nessa entrevista, ela dá alguns detalhes sobre como a sua história como inventora se iniciava logo durante a sua infância. Em um trecho, ela diz que lembra de ser criança, de estar com sua mãe, que trabalhava como dona de casa, e frequentemente algo quebrava ou dava defeito. E a sua mãe sempre ligava para o seu pai perguntando, pedindo por um eletricista, um encanador, para consertar o que dava problema. E o que chama atenção é ela dizer que ficava os seguindo pela casa porque tinha muita curiosidade em ver como eles conseguiam consertar aquelas coisas quebradas e já pensava na época que ela viria a ser um deles, porque ela queria que a sua mãe ligasse para ela quando alguma coisa quebrasse. Quando nova, ela frequentou escolas católicas e então ela foi para uma escola pública na cidade de Nova York. Ela disse que a escola hoje já não existe mais, porém foi uma experiência incrível na época, porque era repleta de professores que eram capazes de capturar a sua imaginação, inspirá-las a fazer coisas legais, e ela adorava aprender química e matemática pela maneira que os professores conseguiam tornar tudo tão interessante, tão prático, segundo ela. Marion completa nessa citação o que para ela resumiu a sua profissão. Eu fiquei muito interessada em como as coisas funcionavam, como consertá-las quando estavam quebradas, e eu continuei mantendo esse interesse e motivação. Minha profissão por inteiro foi procurar por alguma coisa que precisava ser alterada ou consertada e tentar fazer isso acontecer. Conhecendo um pouco melhor a criança e jovem Marion, podemos falar com um pouco mais de facilidade sobre a sua trajetória profissional e acadêmica. Marion começou sua vida acadêmica focada em análise quantitativa e psicologia social, frequentando tanto a Universidade da Califórnia quanto a Universidade de Princeton, concluindo a graduação e o doutorado. Ela terminou no ano de 1982 e, ainda em 1982, ela começa a sua vida profissional, onde começou a trabalhar na AT&T Bell Laboratories, onde permaneceu até 2014 ao longo de 32 anos, até que ela deixou a empresa e se uniu à Google, onde ela permanece até hoje. E já de início, é legal mencionar que Marion não tem motivos para se orgulhar somente pelos seus feitos profissionais, mas também pela preocupação humanitária que a acompanhou e ainda a acompanha ao longo de sua vida. Na AT&T, Marion começou trabalhando na divisão de pesquisa de fatores humanos, buscando encontrar maneiras de fazer com que as tecnologias de telecomunicações pudessem ser utilizadas para gerar impactos positivos na vida das pessoas. E justamente por estar em uma empresa de telecomunicações e pela sua curiosidade e interesse em consertar ou melhorar as coisas, ela passou a buscar formas de fazer com que os serviços que eram oferecidos pela empresa pudessem ser melhorados.
Um tempo depois, ela passou a trabalhar com engenharia de redes e começou a advogar por uma grande mudança na infraestrutura, de forma que os telefones passassem a funcionar usando o protocolo de internet para se comunicarem, ao contrário dos fios convencionais, né, o padrão antigamente. E foi a defesa dessa invenção que colocou Marion no mapa e a mantém conhecida até hoje. Os serviços de VoIP cresceram e permanecem crescendo a cada dia, sendo que atualmente já é possível considerar esse tipo de serviço indispensável. Marion colecionou patentes ao longo de sua vida e atualmente ela possui mais do que 200 em seu nome. 100 delas estão diretamente relacionadas à tecnologia de voz sobre IP. Nas imagens nós temos Marion e Hossein Salamboshi, que compartilham diversas patentes juntos. Ele foi um dos engenheiros que também trabalhava na AT&T durante o período de Marion. Um sistema que ficou muito popular em diversas partes do mundo nas últimas décadas foi o sistema de votação por mensagem de texto. Durante um período na AT&T, a Marion fechou uma parceria com o American Idol, que era um programa de televisão em que os participantes cantavam diante de alguns juízes, e o sistema criado por ela fez com que mais de 22% da audiência aprendesse a mandar mensagens de texto para participar do programa. Por conta de seus esforços, foi possível que o público pudesse não só interagir ativamente com o American Idol, mas com diversos outros programas de TV por causa de mensagens de texto, através das mensagens de texto. E os rumos dessa tecnologia vieram a mudar um pouco em 2005, quando Marion patenteou um sistema que utilizava mensagens de texto não para votar em reality show, mas para fazer doações para caridade. E a motivação para a criação desse sistema, que é focado em caridade, se deu por conta do furacão Katrina. Em 2005, ele passou por diversas regiões litorâneas no sul dos Estados Unidos e devastou essas regiões. Em números, foram mais de 1.800 mortos, o que categorizou esse furacão como o terceiro mais mortífero da história. Foram milhares de pessoas evacuadas e milhões de pessoas que ficaram sem eletricidade. Pouco tempo depois, em 2010, um terremoto catastrófico atingiu o Haiti, episódio que ficou conhecido inclusive como o Sismo do Haiti. Nesse momento, foi possível se ter uma ideia do impacto positivo do sistema patenteado por Marion. Para descrever seu funcionamento, basicamente eram doações individuais, com valor de $10 cada, das pessoas que enviassem mensagem de texto com a palavra Haiti para o número 90999. Só dessa forma foram arrecadados mais de 32 milhões de dólares. Algumas referências apontam que esse valor inclusive ultrapassou os 40 milhões de dólares. Apenas para ilustrar, essa figura representa a arquitetura da tecnologia TextStudioNate, que foi utilizada no pedido de patente obtido por Marion para essa tecnologia de doação via mensagem de texto. E ao longo da sua passagem pela AT&T, Marion foi responsável por mais de 2.000 engenheiros, que eram responsáveis por mais de 500 programas, que impactavam diretamente telefonia fixa ou telefonia móvel, seja para empresas ou para consumidores finais. Quando estava de saída da AT&T, Marion era vice-presidente sênior de arquitetura de domínio 2.0 e serviços avançados, onde atuava na transição das redes baseadas em TDM, de maneira que todos os serviços da empresa passassem a funcionar utilizando o protocolo IP. Na época, ela dizia que por volta de 2020 eles deviam estar atingindo essa completude, com uma rede toda funcionando sobre IP. Antes disso, no final de 2014, ela deixou a AT&T e passou a trabalhar para a Google, onde ela sentou na cadeira de vice-presidente de engenharia. Os seus objetivos iniciais foram liderando a expansão dos serviços da empresa para os mercados emergentes. Ela, inclusive, estava na gerência do time que era responsável pelo desenvolvimento do projeto Loom. Esse projeto, que foi iniciado em 2013, ele ficou muito famoso, acredito, pela sua criatividade, ousadia. O Loom, que vinha de Balloon e significa balão em inglês, era um projeto de pesquisa com o objetivo de fornecer acesso à internet nas áreas rurais ou que fossem remotas, usando balões de alta altitude, com aproximadamente 20 km de altitude, para criar uma rede sem fio com uma velocidade próxima do que é o 3G. O projeto tinha um potencial interessante de melhorar a comunicação tanto em condições normais para os moradores das áreas mais remotas, quanto no caso de ocorrência de alguma catástrofe natural. Só que em 2021, a Google anunciou que estava cancelando o projeto por questões de viabilidade comercial. Dando sequência aos objetivos de expansão, Marion também atuou na liderança do projeto de desenvolvimento de Wi-Fi ao longo do sistema ferroviário da Índia, onde diversos desafios eram enfrentados, como alta densidade populacional ou condições climáticas extremas. A partir de 2017, ela assumiu a responsabilidade do time de engenharia de confiabilidade de sites, popularmente chamado de SRE, com o objetivo de aprimorar a performance e disponibilidade dos sistemas complexos e integrados da Google. E atualmente ela está atuando como vice-presidente no Centro de Pesquisa por IA Responsável e Tecnologias Centradas em Humanos, tendo como objetivo garantir que a Google crie inteligências artificiais de maneira responsável e que venha a trazer benefícios para a sociedade.
Como dito logo no início da apresentação, Marion não se destaca só pela sua competência profissional, mas pelo senso de humanidade e colaboração com a comunidade de maneira geral. Ela atua como mentora para diversos funcionários e é uma patrocinadora executiva de diversas ERGs. ERG, ou no português Grupo de Recurso de Funcionários, são grupos formados por funcionários e focados neles. Geralmente, os membros compartilham características pessoais ou experiências de vida e estão nesses grupos com o objetivo de encontrar suporte, tanto na sua vida pessoal quanto no desenvolvimento de suas carreiras. Outros exemplos da sua preocupação com os indivíduos e até mesmo com a história é a sua atuação no Conselho Administrativo do Centro Educacional do Holocausto e de Direitos Humanos. Ela também foi membro do Conselho Administrativo da Universidade do Sul da Califórnia. A melhor maneira de entender Marian é a conhecendo, e buscar uma contextualização histórica é essencial para perceber como a vida pode tê-la moldado. A primeira pergunta que pode ser interessante a se fazer nessa busca pela compreensão e contextualização é: como foi nascer na década de 50? O que deve vir na cabeça de muitas pessoas ao lembrar especificamente desse período, com certeza é a Segunda Guerra Mundial, que findou ali no ano de 1945. Então, embora ela não tenha vivenciado diretamente essa guerra, ela estava viva durante as consequências deixadas não só pela guerra, mas pela escravidão e pelas ideologias que surgiam e permaneciam ao longo do tempo. O nazismo teve alvo direto os judeus. Entretanto, a ideologia de supremacia da raça ariana coloca em xeque não só a dignidade, mas também a existência dos negros, amarelos, semitas e qualquer outros que não eram classificados como puros pelos nazistas. Falando especificamente dos Estados Unidos, a abolição da escravidão só ocorreu no papel no ano de 1865, e as consequências desse sistema escravagista que durou séculos são sentidas até hoje. Lá em 1954, um ano antes de Mary nascer, ocorreu um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos que ficou super famoso, conhecido como Brown versus Board of Education, onde os juízes declararam inconstitucional a divisão entre estudantes brancos e negros nas escolas públicas do país. Essa decisão pôs fim na doutrina separados mas iguais, acabando com a segregação legal nas escolas norte-americanas. Essa decisão histórica está, inclusive, despertando o temor de algumas pessoas que acreditam que ela vem sendo prejudicada à medida que, mais uma vez, as escolas estão se dividindo por raça, como publicado na revista Vox recentemente. No gráfico, nós temos o percentual de estudantes negros nas escolas majoritariamente brancas. Pode-se observar o crescimento absurdo poucos anos depois da decisão judicial. Nas imagens superiores, nós temos o grupo conhecido como Little Rock Nine, que era um grupo de 9 estudantes afro-americanos matriculados na Little Rock Central High School em 1957, que foram impedidos de entrar na escola pelo governador do Arkansas. Na imagem da direita está um protesto apoiando a segregação desses alunos e pedindo o fim da mistura de raças com algumas afirmações absurdas, como mistura de raças é comunismo, por exemplo. Uma curiosidade sobre Marian é o fato de que ela nasceu no mesmo ano em que Martin Luther King Jr. tomava a frente do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Esse movimento tinha como objetivo a busca pela igualdade para a comunidade afro-americana, e Luther King foi um pastor batista que ficou muito conhecido pela sua maneira de lutar pelos direitos políticos, através da não violência e da desobediência civil que eram diretamente ligados às suas crenças cristãs, também inspiradas no ativismo de Mahatma Gandhi. Ele permaneceu à frente do movimento até 1968, quando ele foi assassinado. Em 1974, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela luta contra o racismo e pelos direitos dos negros. Em 1963, Luther King fez um discurso histórico, traduzido como Eu Tenho um Sonho, onde pronunciou para milhares de pessoas o seu desejo de união e coexistência entre negros e brancos no futuro. Nesse ano, Mary ainda era uma criança, com apenas 8 anos de idade, mas toda a luta não só de Luther King, como de toda a comunidade afro-americana certamente refletiu em Mary e em quem ela viria a se tornar nos dias de hoje. Ser criança naquela época e passar a adolescência e o início da vida adulta observando uma mudança política brusca no que se refere a como a sociedade e o governo de seu país enxergam a sua raça, não apenas fez Marian uma mulher forte, mas também a tornou uma pessoa que se preocupa em continuar lutando. E ao longo dos anos, a sua postura profissional e exemplos mostram que ela é muito mais do que um talento acadêmico e profissional, mas também um grande ser humano. Para Marian, vivenciar casos como o assassinato de George Floyd por um policial branco em 2020 serve como incentivo para continuar lutando por mudança. A luta de seus antepassados negros foi muito importante para trazer dignidade e permitir uma melhor existência dos afro-americanos, mas infelizmente casos como esse mostram o outro lado da moeda, que diz que ainda falta muito para chegarmos nessa tão sonhada igualdade racial. Em um vídeo publicado pela Google referente ao relatório anual de diversidade e conversa sobre igualdade racial, Marin discute com a colega Cassandra Jansen e Juan Rodlin
sobre o potencial que a empresa tem de impactar positivamente a sociedade e demonstra mais uma vez o seu compromisso na luta pela diversidade no mercado de trabalho. E para finalizar, vale citar os reconhecimentos que Marion tem recebido ao longo da sua vida e algumas outras das suas contribuições. Foi trazido aqui muito sobre racismo, mas além de negra, Marion é mulher e teve que enfrentar ainda mais desafios só por conta disso. Uma de suas principais contribuições à comunidade está na busca por trazer mulheres às carreiras STEM. Ela foi eleita para o quadro do Conselho Nacional de Ações para Minorias em Engenharia e trabalhou com jovens do ensino médio, com o objetivo de capacitá-las para carreiras em matemáticas e ciências, onde as mulheres costumam ser negligenciadas. No ano de 2012, ela publicou uma bela carta no Huffington Post, que se destinava justamente às jovens mulheres que estavam entrando no mundo da tecnologia. O título era Cara Jovem Mulher na Tecnologia, seja bem-vinda, por uma veterana de 30 anos. No ano seguinte, ela foi inclusa no Hall da Fama das Mulheres na Tecnologia. Depois, em 2014, recebeu honras por contribuição técnica excepcional, como Engenheira Negra do Ano. Também em 2014, foi citada como a mulher mais influente do mundo sem fio pela Fierce Wireless. Recebeu honra também no Culture Shifting, uma semana de inovação. Tanto em 2013 quanto em 2014, ela recebeu 2 prêmios Edison Patent Awards. Recentemente, em 2021, foi anunciado que Marion viria ocupar um lugar ao lado de Patricia Beth, sendo uma das 2 primeiras mulheres negras a serem introduzidas no Hall da Fama de Inventores Nacionais. Marion Croak continuará perdurando na memória de cada um que, após acompanhar a apresentação desse trabalho, saberá que qualquer chamada ou videoconferência através da internet a terá tido como inventora e uma das grandes responsáveis. Para concluir, retomando a entrevista que Marion deu ao SPTO, o entrevistador lhe fez uma pergunta sobre como o paradoxo de Stockdale se aplicou à jornada de Marion, já que uma vez ela fez referência a esse paradoxo. O paradoxo diz, resumidamente, que encarar a vida como difícil e sem perspectiva de melhora pode ser terrível. No entanto, o otimismo cego também gera uma frustração igualmente destruidora. A resposta de Marion na entrevista é simples. Ela diz que é muito importante permanecer realista sobre as coisas e enxergar qual pode ser o pior caso. Mas também é muito importante compreender que o pior caso ainda não aconteceu e que pode haver uma saída para ele não aconteça. Podemos chegar a um lugar melhor com a tecnologia, mas você precisa ser capaz de enfrentar o problema e lidar com a realidade, e então, só então, você poderia resolvê-lo. Não negue a realidade, não só apenas espere que as coisas melhorem, mas veja o quão ruim elas podem se tornar, e então, a partir daí, você poderá se inspirar para fazer algo melhor ou entender o que deve ser feito. A seguir vão estar listadas as referências. Obrigado por assistir.